cego enxerga. Vejam vocês que há poucos dias, menos de uma semana, o presidente Lula disse, pasmem vocês, Lula disse que o culpado do déficit público no Brasil era o Rio Grande do Sul. Sabe lá o que é isso? Lula disse que o culpado do prejuízo nas finanças do Brasil era o Rio Grande do Sul. O eterno, que vai durar pouco tempo, não sabe sequer que quando é calamidade pública, quando é tragédia, o dinheiro gasto em tragédia não entra no cálculo do déficit. O presidente da República não sabe isso. Qual é a instrução, senhor Lula? O senhor está comprovando que tem apenas o ensino fundamental. Por isso que está causando toda essa estrepulia no governo federal. Esse governo hoje é uma autêntica torre de Babel. Ninguém se entende, ninguém sabe o que é. Hoje estão falando em privatizar a transposição do Rio São Francisco. É um fiasco em cima de outro. Esse governo tem que ser empichado urgentemente. Cometeu crime de responsabilidade, vai ser empichado. Por mais que a nossa política esteja sendo judicializada, não vai levar. Por quê? Quando a política invade os tribunais, a justiça foge pela janela. E é isso que nós vemos hoje no Brasil. Portanto, 1 bilhão e 600 é nada. Nada diante das propostas que tinha e não concretizou. E confirmou que não queria dar dinheiro para o Rio Grande do Sul. Confirmou que não queria dar dinheiro para o Rio Grande do Sul. Por quê? Porque disse que o prejuízo do Brasil foi por causa dos gaúchos. Isso ele disse e todo mundo sabe. Confirmado o ódio que Lula tem dos gaúchos. Mas não vão levar, porque gaúcho é bagual, é guerreiro. Vamos vencer e vamos empichar o descondenado Lula. Muito obrigado, não, presidente. E é nesse clima de revolta e com pedidos de impeachment ao governo Lula que a gente começa aqui mais um vídeo com muitos debates importantíssimos. Eu confesso para vocês, olha, eu nunca tinha visto um Congresso Nacional começar a milhão como começou nesse ano de 2025. Então, sem enrolação nenhuma, gente, eu quero que vocês já cheguem aqui embaixo deixando o like, que é importante demais, te inscrevendo no canal, agradecendo aos nossos 200 mil inscritos. Mas é importante que tu deixe o curtir, gente, o gostei. Tem muita gente não sendo avisada dos vídeos porque não deixa o gostei. O YouTube não avisa todos os inscritos, por isso que é importante. Além disso, eu vou trazer aqui 2 falas do mais novo presidente da Câmara dos Deputados, o Hugo Motta, que surpreendeu numa entrevista que ele deu à CNN. E olha, eu confesso pra vocês, gente, eu fiquei assim de boca aberta quando eu ouvi ele falar, porque eu não esperava essa atitude do Hugo Motta. Como muitos sabem, o Hugo Motta mais do centrão, ele, olha, foi contra tudo aquilo que a direita imaginava que ele seria já no começo. Espero que não fique nas palavras, mas sim, foram no mínimo duas declarações que deixaram os petistas extremamente indignados. Então fiquem até o final desse vídeo para vocês entenderem do que eu tô falando. Vai, sem enrolação nenhuma, gente. O Debate em Foco, ele tá no ar. Muito oportuno, presidente Altineu, nós estamos conversando sobre o apoio do Rio Grande do Sul. Refletir também a realidade que está passando no nosso país. Eu vejo os colegas que defendiam o governo passado, o governo Bolsonaro, que esse ano vai ter o seu lugar garantido, vai ser para a cadeia. Ele destruiu o Brasil. Quando nós teríamos, por exemplo, um BNDES para alocar recursos para ajudar o Rio Grande do Sul? O BNDES, por vocês, bolsonaristas, era usado para usar recursos para tapar roubo de caixa e fazer campanha, proselitismo eleitoral. Quando é que nós teríamos uma Caixa Econômica Federal para ajudar o Rio Grande do Sul no tema da habitação, que é tão caro para nós? Se fôssemos trabalhar a destruição completa, além de outras coisas que aconteciam, sob a direção do comandante dentro da Caixa Econômica Federal, que nem vou falar aqui agora. Como é que o Banco do Brasil iria ajudar os agricultores do Rio Grande do Sul se não tivesse uma política clara de apoio à agricultura que nunca tivemos em outras épocas, como estamos tendo com o governo do presidente Lula? Como é que desenvolveríamos um programa de assistência social para as pessoas terem comida, se vocês adoravam a fila do osso? Vocês falam hoje em comida barata, é porque no tempo de vocês a fila era do osso. As pessoas não compravam carne. Hoje as pessoas voltam a comprar carne, se alimentar com proteína. Como é que eu desenvolveria um programa de saúde, como a ministra Anísia foi em vários municípios alocando recursos para ajudar na saúde das nossas pessoas, quando vocês estavam destruindo o SUS, que é a maior conquista da saúde do nosso país? Deputado.
A dengue mandou um abraço. Foram os governos de vocês que destruíram a estrutura pública ágil para ajudar as pessoas quando elas mais precisam. Quando o Lula tem o programa e o slogan União e Reconstrução, é para reconstruir o estrago que vocês fizeram nesse país. Mas não fizeram só no nosso país. Destruíram porque nós éramos uma vergonha internacional. Não tínhamos mais mercados abertos. Hoje nós recuperamos para a suinocultura, para o leite, para a produção de grãos, mercados no exterior, porque nós não fechamos as portas do Brasil para o mundo, mas pensamos prioritariamente no nosso povo, na nossa gente. Por isso que nós precisamos continuar aprovando e é por isso que estamos defendendo a aprovação desta medida provisória do apoio do governo federal para o nosso estado do Rio Grande do Sul. Obrigado, presidente. Presidente Altineu, do Partido Liberal, do partido do presidente Bolsonaro. Patriotas, senhoras e senhores parlamentares, imprensa e demais audiência. Estamos aqui na oposição. Falo com o coração cheio de compromisso para os milhões de brasileiros que, assim como eu, assim como nós, não aceitam mais o desgoverno que tomou conta da nossa pátria nos últimos anos. 2 anos que deveriam ter sido marcados por avanços da dignidade e da valorização do povo brasileiro. Mas, infelizmente, esses 2 anos foram perdidos. O slogan, acreditem que eles falam isso, desse projeto de poder, União e Reconstrução, tão propagado, não passa de uma narrativa. Como dizia o presidente Ronald Reagan, o governo não é a solução para o problema. Esse governo é o problema. O Brasil que vemos hoje está abandonado, imerso em uma crise profunda, e o governo se mostra mais preocupado em silenciar seus opositores do que em solucionar os problemas que atrapalham a população. Essa perseguição política e ideológica, como vimos nos episódios do 8 de janeiro, apenas semeia divisão em nosso país. Agora sim, precisamos trazer o projeto de lei da anistia à votação. A casa do povo é que tem que decidir. Fomos um país forjado na luta pela liberdade, pela família e pelos valores cristãos. Não podemos esquecer que desde a nossa independência, o Brasil tem buscado alicerçar seu futuro na defesa da democracia, na valorização da família e na busca incessante por justiça, sem abrir mão da ordem e do progresso. Enquanto o governo se perde em promessas vazias, o povo sofre as consequências da falta de responsabilidade desse desgoverno. O trabalhador brasileiro está sendo esmagado pela inflação, pelo aumento dos preços e pela perda do poder de compra vivenciado todos os dias nos supermercados. A cada dia, mais famílias enfrentam dificuldade para garantir o básico. E quando eu falo básico, é carne, é feijão, e não é a picanha. Nós precisamos sim que as leis não sejam ignoradas. Quando o erário público é tratado com desdém, é nosso dever, como representantes do povo, garantir a justiça. Assim como Dilma Rousseff foi responsabilizada pelas pedaladas fiscais, o presidente Lula deve ser investigado pelas graves irregularidades no programa Pé de Meia, apontado pelo Tribunal de Contas da União. Não somos nós da oposição, é o Tribunal de Contas da União, um órgão de controle e fiscalização. O Brasil não pode continuar sendo governado à margem da lei e da irresponsabilidade. Este mesmo governo do mensalão, do sanguessuga, das corrupções da Petrobras. Chega do desgoverno, chega de responsabilidade. O povo brasileiro não aguenta mais. Por isso, a oposição faz um apelo. Vamos unir nossas forças em nome da justiça, da liberdade, do futuro do nosso país. O impeachment de Lula é uma medida necessária, não apenas pela incompetência evidente, mas pela proteção da nossa nação contra aqueles que querem nos arrastar para o abismo. Estamos com o povo brasileiro, pela liberdade dos presos do 8 de janeiro, pela liberdade de expressão, pela dignidade do povo brasileiro, que honra a história e seus valores cristãos. Eu digo à nação, estamos juntos, vamos em frente, com coragem, com fé, e a vitória do povo, e não daqueles que querem poder. Sim, me junto a vozes, e nós falamos, fora Lula,
Anistia! Anistia! Não à censura! Não há censura! Bolsonaro, presidente do Brasil em 26! Bolsonaro, presidente do Brasil em 26! Impeachment de Lula! Fora demônio! Vai, Satanás! Presidente, Pela liderança do PT, deputado Lindbergh. que cena patética. Sinceramente, eles têm abstinência de golpe. Tentaram um golpe em 8 de janeiro e agora vem falar de impeachment do Lula. Sabe por que eles estão fazendo isso? Cortina de fumaça. Porque eles sabem que esse ano é o ano da prisão de Jair Bolsonaro. E não foi só o 8 de janeiro não, pessoal. Eles tentam dizer que foi só o 8 de janeiro. Era muito mais profundo. Tem um depoimento do comandante do Exército de Bolsonaro, do comandante da Aeronáutica de Bolsonaro, confirmando a minuta do golpe, que ele queria prender Alexandre de Moraes e anular as eleições. Quando 2 comandantes não toparam seguir em frente do golpe, porque o da Marinha já tinha aderido, o general Braga Neto começa uma operação por fora, o plano Punhal Verde e Amarelo. Fez a primeira reunião aquele general Mário Fernandes no Palácio do Planalto, imprimiu 9 cópias, deputada Luísa Erundina, e foi para uma reunião no Palácio da Alvorada. Entraram em ação, chegaram até a porta do ministro Alexandre de Moraes. Senhores, esse julgamento está para começar. É questão de poucos dias ou semanas para a Procuradoria-Geral da República denunciar esse crime. Aí, queridos, começa o julgamento, transmitido pela televisão. As pessoas vão saber detalhes. Está tudo provado lá. Ontem, o ministro José Roberto Barroso, sobre o 8 de janeiro, esses que eles falam, que são senhoras, pobres coitadas que estão presas. O ministro Barroso disse numa entrevista à Globo News, há 2/3 dos invasores do 8 de janeiro foi oferecida pela PGR a possibilidade de fazer um acordo de não persecução penal, sem prisão. Segundo dados recentes, mais da metade das pessoas envolvidas recusaram esse acordo, o que desmistifica a ideia de que nós estamos lidando com ambulantes ou com a costureira que veio a Brasília invadir. São pessoas que têm um radicalismo ideológico a ponto de preferirem uma condenação a aceitarem o acordo de não persecução penal, em bases bastante leves. Senhores, sabe o que a PGR pediu para eles? Serem soltos. Pediu uma multa de até R$5.000. Se não tivesse condições financeiras, não precisava pagar multa. 2 anos sem redes sociais. E um curso, deputada Erundina, um curso sobre democracia. Esses inocentes não aceitaram, mais da metade deles. Por fim, senhores, ontem estávamos aqui no início dos trabalhos legislativos e me chamou a atenção, num boné, comida barata novamente. No primeiro momento, a minha reação foi de rir, mas eles levaram a sério. E a gente tem que desmontar isso aqui. Senhores deputados bolsonaristas, sabe de quanto foi a inflação de alimentos nos 4 anos do governo Bolsonaro? 56,6% a inflação de alimentos. Sabe quanto foi a inflação no último ano? 13,21% no ano de 2022. Eu fiz uma comparação, deputado Chico Alencar. Nos 2 primeiros anos de Bolsonaro, a inflação de alimentos foi 27,4%. Nos 2 últimos anos, 22,5%. Sabe quanto? Nos 2 anos do governo do presidente Lula, 7,8%. É muito cara de pau de vocês falar sobre comida barata novamente. Eu quero dizer uma coisa, e aí está a diferença, porque a gente não esquece da fila do ovo. Eram 33 milhões de brasileiros passando fome. Vocês acreditam que...
Bicho, sabe o que deixa mais indignado? Ele esquece completamente que teve uma pandemia nesse meio tempo. Que, tipo, simplesmente, foi uma reconstrução da cadeia produtiva, como eu trouxe uma entrevista anterior aí do ex-ministro Paulo Guedes. É um negócio simplesmente surreal o que o petismo faz na cabeça. É incrível. Em 2 anos, 24 milhões de pessoas deixaram de passar fome. 8 milhões saíram da pobreza. E agora, senhores, a gente tem um presidente da República que está correndo para lutar contra a alta dos preços dos alimentos. Agora esses que fizeram essa cena vergonhosa, pode esperar. Esse ano é o ano da prisão. Pessoal, eu sei, para muitos é difícil ouvir discursos lindinhos como esse dos petistas, se é que vocês me entendem, mas a democracia é isso, é ouvir o contraditório. Agora eu vou trazer para vocês 2 falas importantíssimas do Hugo Motta, conforme eu prometi, e que, olha, acendeu uma esperança que eu tenho certeza que muitos da direita não estavam levando muita fé aí no candidato Hugo Motta. Vejam só, porque parece que o Bolsonaro tinha razão, gente. Vamos tentar entender aqui qual foi, então, essas falas do Hugo Motta que surpreenderam. Em relação ao presidente Bolsonaro, as conversas também que eu tive com o presidente Bolsonaro sempre foram conversas muito maduras. Em uma dessas conversas, o presidente tocou na pauta da anistia e ele fez questão de dizer: olha, eu não estou defendendo a anistia para mim. Os meus problemas jurídicos eu tenho como resolver, o meu partido me ajuda, eu tenho a minha estrutura. A minha preocupação é com essas pessoas que estão sendo condenadas diante dos ataques do 8 de janeiro, que receberam penas muito grandes, e algumas dessas pessoas estão exiladas na Argentina, tendo que morar fora do país. E eu queria discutir esse tema com mais profundidade. A bancada do PL deverá ali procurar, e eu gostaria que isso, entrando na ordem do dia, seja um assunto a ser priorizado a entrar na pauta. Nós sabemos que essa é uma pauta que divide a casa. O PT não quer que trate da anistia, o PL defende a anistia. É importante dizer que o presidente tem o poder de pauta, mas o colégio de líderes, ao final, é quem resolve a pauta da ordem do dia, nas matérias que serão frutos de acordo, das matérias que serão lá debatidas, e nós teremos a divergência, e aí, com toda a responsabilidade, nós vamos tratar esse tema de maneira muito tranquila, de maneira muito serena, para que esse tema não seja também mais um fator para aumentar o tensionamento que existe hoje entre os poderes, entre o judiciário, o legislativo e o poder executivo. O nosso trabalho sempre será na busca de uma harmonia, de uma pacificação nacional, para que os poderes constituídos, cada um dentro das suas atribuições, sem permitir qualquer interferência, qualquer invasão de prerrogativas, tenhamos uma pauta de convergência nacional, que eu penso que é isso que o Brasil espera de nós nesse momento. E é dessa forma que nós vamos procurar trabalhar. Pessoal, e a minha empolgação não para por aí. Olha, ele deu uma entrevista também para a CNN e ele deixou bem claro, pelo menos foi o que eu entendi. Ele não quer saber de outros poderes quererem legislar, se é que vocês me entendem. Pessoal, ele falou aqui sobre regulação das redes sociais. Inclusive a jornalista, né, ela tentou militar ali, vamos falar a verdade, né, gente? Me passou a impressão dela meio militante ali na pergunta, insistindo para ele. E ele foi contundente. Olha só, gente. Olha, vamos me fazer agora gostar do Hugo Motta. Vejam só. O Supremo tem cometido e tem debatido e decidido sobre muitos temas. E esse é um tema que cabe ao Congresso Nacional, na minha avaliação. Deveria ser discutido na Câmara dos Deputados. Mas ainda não é prioritário, como o senhor está dizendo. E no Senado Federal. Eu penso que a casa que deve discutir isso, a casa das leis, é o Poder Legislativo. Então eu entendo que o Congresso, no seu tempo, pode legislar. Não legislar também é uma posição. Nós não temos que legislar sobre qualquer assunto a todo momento. Mas aí caberá ao Supremo decidir. Não há essa obrigação que nós temos que decidir até semana que vem se vai regular as redes ou não vai. Às vezes o Congresso pode não estar ainda entendendo que aquele é o momento
ou que esse assunto não está maduro para isso. Porque você tem que ter um ambiente político. Não é só a vontade do presidente. Se eu chegasse amanhã e pautasse a regulação das redes, o que é que nós iríamos pautar? Quem vai ser o relator? O que vai estar nesse projeto? Esse projeto tem como fazer um acordo, avançar em um ponto, recuar em outro, fazer um texto possível, porque dessa forma, penso eu, é a maneira correta de se fazer num regime democrático e não vir com uma decisão judicial de cima para baixo, obrigando todo mundo de uma hora para outra a cumprir aquilo. O parlamento, ele é isso, o parlamento é a divergência, é a diferença que existe entre os partidos, a diferença que existe entre os pensamentos parlamentares, que faz com que nós tenhamos essa beleza que é a democracia. Gente, que lapada que o mais novo presidente da Câmara dos Deputados deu na jornalista. Isso que é democracia no ponto de vista, né, gente? De poder as pessoas concordarem, discordarem, a poder avançar numa pauta, poder recuar e não chegar a uma decisão judicial de cima para baixo dizendo vai ser assim, ponto final. Olha só a lapada que deu aqui o mais novo presidente, Hugo Mota, gente. Olha, como diria aquele meme, estão deixando a gente sonhar. Será, gente? Eu quero saber a opinião de vocês, gente. Eu tô surpreso de verdade aqui. Eu tô abrindo meu coração para vocês. Eu fiquei realmente muito surpreso com esses 2 trechos de entrevista que ele deu aí e que me abriram muito os olhos. E olha, tô começando a achar que realmente o ex-presidente Bolsonaro tinha razão no apoio que ele fez. Vamos ver daqui pra frente como é que vai ser, se não vai ficar só no campo das palavras, né? A gente quer saber realmente de atitudes aí. E tá me deixando bem surpreso. Pessoal, curte, comenta, compartilha, fica ligado, porque é um vídeo atrás do outro saindo, tem muita coisa acontecendo em 2025. Se tu quer se tornar um membro do canal para ter conteúdos exclusivos, clica aqui embaixo em Seja Membro. Pessoal, é R$ 7,99 por mês. E tu vai conseguir contribuir com o nosso trabalho aqui. Fechou? Eu vou ficando por aqui então. Até o nosso próximo vídeo aqui no canal Debate em Foco.